Sinais de pontuação. Os sinais de pontuação servem para organizar o discurso, para representar as pausas e entoação. Os tipos de frases para delimitar os seus elementos, ajudando o leitor na compreensão do texto. Então, isso quer dizer que, sem sinais de pontuação, o texto perde sentido. Então, o segredo da percepção de qualquer tipo de texto, seja narrativo, normativo, seja poético, qualquer que for, se não tiver sinais de pontuação, o texto está incompleto, ainda que tenham coisas interessantes, mais boas e que dá para ler, motivantes, não adianta se não tem sinais de pontuação. Então, hoje nós queremos falar destes sinais de pontuação. Vamos falar aqui do ponto, vamos falar de dois pontos, vamos falar de ponto e vírgula, vamos falar da vírgula, o ponto de exclamação, vamos falar da travessão, o ponto de interrogação e aspas. Então, são esses pontos principais que os estudantes devem ter noção da coisa. Então, esta aula é exatamente baseada através de um pedido de um dos nossos comentadores daqui do canal. Ele tem comentado muito ultimamente, parabéns. Assisti o vídeo que estava a falar acerca da aula de parassíntese. Então, depois de ter assistido, ele comentou o seguinte: Senhor professor, ajudou muito. Eu sempre fiz uma confusão, mas a partir de hoje, creio que isso tenha acabado. Nós agradecemos como Educação MZ. E para além disso, deixávamos que pudessem deixar um comentário no vídeo, e ele deixou comentário para deixar algumas palavras que são derivadas por parassíntese. Então, para as palavras parassintéticas. Então, ele disse o seguinte: para mim, as palavras parassintéticas são enlouquecer, entardecer e esquentar. Está de parabéns. São exatamente palavras derivadas por parassíntese ou palavras parassintéticas. E além disso, ele fez um pedido. E para o próximo vídeo, como sugestão, pedia que falassem dos sinais de pontuação, por ser um assunto muito necessitado e importante, porém pouco abordado. Muito obrigado. Então, nós estamos aqui, Tobias, para poder responder o seu pedido. Então, queremos mandar um grande abraço para ele, mas nós vamos passar aqui o comentário do Tobias. Ele disse o seguinte: é sacrástico o nível de atenção em que as pessoas dão a esse tipo de conteúdos e a atenção que dão às coisas fugazes como piadas, filmes, séries, e se esquecem de aproveitar a oportunidade que esse tipo de conteúdo nos dá. Então, veja só que comentário impactante, hein? É um comentário super inteligente. Então, ele mesmo está de parabéns. Então, vamos ao que diz respeito à nossa aula de hoje. Então, como eu estava a referir, que íamos falar aí dos sinais de pontuação. Sem sinais de pontuação, o texto é horrível. Não dá para ler, nem precisa querer saber dele. Então, nós vamos aqui começar com o ponto, ok? O que é um ponto? Todo mundo já conhece. O ponto é representado desta maneira. Qual é a função do ponto? Assinala uma pausa muito forte. Emprega-se para assinar o fim de uma frase declarativa ou imperativa. Então, nós já temos aí a informação acerca do ponto. Dá uma pausa muito forte. Então, quando tu estás a fazer leitura, quando tu acertas um ponto, isso quer dizer que você já terminou a ideia da frase. A ideia foi terminada e a frase foi terminada. E o ponto usa-se mais para frases declarativas e frases imperativas. Vamos ver aqui uns dois exemplos muito básicos. Ok? Hoje há aulas. Ponto. Não precisa continuar. Parou. Então, deve ter uma pausa muito prolongada. Temos aqui uma frase declarativa e uma frase imperativa. Ok? Está frio. Outra frase. Está frio lá fora. Usa casaco. Dois pontos. Dois pontos representa-se assim. Ok? Isso chama-se dois pontos. Então, para que serve esses dois pontos? Marca o início do discurso direto
de uma enumeração ou explicação. Tem a ver com enumerar a explicação. Vamos ver um exemplo muito prático. Vamos ver aqui. A avó da Maria enviou para a neta 2 pontos. Então, enviou para a neta 2 pontos. Queremos iniciar o discurso da enumeração ou explicação. Então, enviou para a neta, enviou o quê? Enviou mandioca, amendoim, maçaroca, reticências. Então, se tu fores a perceber aqui, nós temos um discurso. A avó da Maria enviou para a neta mandioca, amendoim, maçaroca. Ou as 3 províncias que conheço são 2 pontos. Então, é obrigatoriamente colocar 2 pontos. Por quê? Porque você está a iniciar um discurso direto, mas dando enumeração ou explicação. Então, neste caso, ao querer enumerar, você deve dizer aqui. Então, quais são as províncias? Nós temos aí Maputo, temos Zambésia e Sofala. Tá, ponto e vírgula. Como o sinal em si mesmo já diz ponto e vírgula. Então, são 2 sinais, são sinais compostos, ok? Ponto e vírgula. Representa-se desta maneira. Marca uma pausa de intensidade intermédia entre a vírgula e o ponto final. Eu quero que vocês entendam aqui, ok? O ponto e vírgula, uma vez que o ponto tem a função de pausa, assim como a vírgula, não passa a intensidade do ponto e não passa a pausa leve da vírgula. Então, eles estão numa pausa intermédia. Além de assinalar ou além de marcar uma pausa de intensidade intermédia entre a vírgula e o ponto final, separa elementos de uma enumeração em alíneas. Objetivos, ok? Objetivos. Objetivos, 2 pontos. Então, coloca aqui travessão, depois escrever, ponto e vírgula. Até assim, vai enumerando os objetivos usando ponto e vírgula. Então, é isso que eu estava a explicar aqui, que o ponto e vírgula, além de marcar a intensidade intermédia, também separa elementos de uma enumeração em alíneas. Pode fazer travessão, alíneas, usa-se diferentes formas, pode usar numeração romana, tudo mais. Isso depende. E além disso, surge principalmente em frases longas para separar orações do mesmo tipo. Então, como exemplo, vamos ver aqui. Ponto e vírgula. Aqui já vai acontecer a separação de ideias. Então, se vocês forem perceber aqui, este exemplo é daquele que eu estava a explicar, que surge principalmente em frases longas para separar orações do mesmo tipo. Ok? Orações do mesmo tipo. Então, temos aqui, não falto a uma aula desde que me matriculei. Ponto e vírgula. Na verdade, nunca a escola me pareceu tão importante. A vírgula. Todo mundo conhece a vírgula, já vê aí a vírgula, ela é feita desta maneira aqui. Então, qual é a função desta vírgula? Para que serve? Assinala uma pausa leve no interior da frase. Separa elementos da frase e de uma enumeração e isola outros, ok? Primeiro, a função é de assinalar uma pausa leve no interior da frase. Essa é a primeira função. A segunda é separar elementos da frase e de uma enumeração, ok? Como nós estávamos a ver aqui o exemplo, estávamos a mencionar aí mandioca, vírgula, maçaroca, vírgula, reticências. Então, quando falamos da pausa leve, verificamos aqui.
Não falto a, não falto a uma aula desde que me matriculei. Na verdade, nunca a escola me pareceu tão importante. Na verdade, na verdade, nunca a escola, ok? Não falta uma desde que matriculei. Desde que matriculei. Na verdade, nunca a escola me pareceu tão importante. Então, veja só que as pausas aqui são diferentes. Ponto e vírgula e ponto. Então, a vírgula também tem esta função de separar, ok? De enumerar ou separar elementos numa frase ou dentro de uma frase. De seguida, encontramos ponto de exclamação. Ponto de exclamação, muitos conhecem também. Poderíamos associar a frases exclamativas, ok? Aquelas frases que expressam sentimento, expressam dor, sensação, tudo mais que tem a ver com sentimento ou sensação. Seja dor, arrepio, grito, surpresa, tudo mais. Então, nós poderíamos associar ponto de exclamação a isso, mas é necessário também saber a sua utilização, ok? O ponto de exclamação utiliza-se para exprimir sentimentos. A tristeza, a dor, a alegria, o espanto, a irritação, o medo surge em frases exclamativas e a seguir há interjeições ou locuções interjetivas. O que são interjeições? Para os que têm já nos assistido já sabem o que são interjeições. Por exemplo, ai é uma interjeição. Então, todas as interjeições devem ser acompanhadas com ponto. O desenho ficou tão bonito. Então, aqui nós não vamos colocar o ponto, mas sim vamos colocar ponto de exclamação. Porque tem a ver com sentimentos, tem a ver com sensações. Porque a pessoa está a cobiçar ou está admirado, está a apreciar o trabalho. O desenho ficou tão bonito. Então, nós temos que usar o ponto de exclamação. Quando são sustos, corre rápido. Então, essas coisas. É daí que nós podemos usar ponto de exclamação. Além disso, o ponto de exclamação pode aparecer combinando com o ponto de interrogação, para traduzir um tom simultaneamente interrogativo e exclamativo. Então, primeiro aparece ponto de interrogação e depois é que aparece ponto de exclamação. Então, uma vez que ponto de interrogação tem a ver com perguntas e ponto de exclamação tem a ver com sentimento, dor, tudo mais. Então, pode-se fazer uma pergunta que tem a ver com sentimento, que tem a ver com dor. Então, pode ser acompanhado para fazer essa combinação de interrogação para traduzir um tom simultâneo, interrogativo e exclamativo. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo muito prático. Vamos ver aqui. Tu, vírgula, aqui, ok? Essa pergunta é uma surpresa, quer dizer, ele não imaginava que a pessoa estivesse aí. Tu, aqui, pensei que estavas em Tete. Então, é exatamente isso. Podemos usar ponto de interrogação, combinar com ponto de exclamação. Então, para combinar a pergunta com a frase exclamativa. Vamos passar para a travessão. Utiliza-se nos diálogos para indicar a mudança de interlocutor, introduzir o discurso direto e para distinguir as falas das personagens do discurso no narrador. Aqui está muito fácil. Então, travessão, estava a esquecer como escrever aí, como é que se representa. Travessão é isto aqui. Então, isto usa-se para o quê? Para poder perceber as pessoas. Isso usa-se mais para textos narrativos ou texto mesmo que tem a ver com fala. Se alguém está a conversar ao telefone com outra pessoa e alguém quer representar aquilo na forma de texto ou redigindo um texto, então o que acontece? Vai aí organizando okay, o discurso de cada um conforme as pessoas. Então, pode colocar a da pessoa, ok? A primeira pessoa pode dizer o seguinte. Que fazes, ok? Que fazes? É um ponto de interrogação. Perguntou o Carlos. Pois podemos já enfatizar colocando mais perguntou. Perguntou o Carlos, ok?
Perguntou o Carlos. Então, a pessoa, se estiver a fazer a leitura desse texto, ele vai perceber que essa pergunta foi feita pelo Carlos. Então, outra pessoa, a resposta da outra pessoa ou do outro interlocutor pode já aparecer a seguir a resposta. Aqui vai aparecer a resposta, se você quer também pode enfatizar. Disse o irmão. Travessão serve mais para este sentido, facilita na percepção de textos onde há discurso direto do narrador ou dos interlocutores. Então, isso torna muito bem. Travessão pode ser usado para questões de comentário, ok? Vamos ver aqui, naquele ou naquela rua. Comentário vai continuando. Melhor, ok? Melhor seria chamar-lhe travessão. Melhor chamar-lhe beco. Todas as casas em diante. Então, neste caso, está-se a fazer a questão do isolamento. Quer dizer, para cada frase tenha a sua ideia completa. Então, temos aqui, naquela rua, melhor seria chamar-lhe de beco. Ou chamar-lhe beco. Todas as casas e tudo mais. Então, isso usa-se também para questões de comentário. O ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação é mais comum e é mais fácil. Interrogação tem a ver com pergunta. É o sinal que se usa no fim de qualquer pergunta direta. Ok? Por exemplo, está surdo? Ok? Então, essa é uma pergunta direta. Então, em todas as perguntas diretas, é necessário usar o ponto de interrogação. Aspas. Marcam o início e o fim de uma citação. Isolam uma palavra ou frase em língua estranha. Servem também para destacar uma palavra ou expressão. Então, temos aqui 3 funções. Primeira função é citação. Ok? Para pessoas que gostam aí muito de fazer trabalhos e tudo mais. Então, se tu estás a fazer citação de uma obra ou de alguém que disse algo, então você deve colocar a ideia entre aspas, desta maneira. Então, colocando entre aspas, isso vai mostrar que a ideia não é da pessoa. Usa-se também para isolar uma palavra da língua estrangeira, ok? Por exemplo, eu tenho mouse, ok? Então, nós podemos colocar entre aspas, ok? Eu tenho mouse. Ou, por exemplo, vi seu status, ok? Que é estado. Então, pode ser usado nesse sentido para destacar ou isolar palavras que não pertencem à língua em questão. Por exemplo, se é língua portuguesa, se aparece uma palavra ou uma frase estrangeira, seja inglês, seja espanhol, seja qualquer contrária a português, a língua portuguesa, então isso é necessário usar as aspas. Além disso, também servem para destacar uma palavra ou expressão. Então, se você está a escrever um texto, está a elaborar um texto e você gostaria que a palavra em questão que você elaborou, ou a frase que elaborou, tem uma palavra que você quer que as pessoas gostassem, que você gostaria que as pessoas pudessem considerar mais, então você pode colocar entre aspas. Por exemplo, um exemplo básico. Eu gostei do pão ontem. Então, se você quer que as pessoas considerem muito esta palavra, você pode colocar entre aspas. E, além disso, em muitos textos poéticos, ok, os poetas gostam muito de usar as aspas quando há questão de usar uma palavra que não representa exatamente, ou que não está a representar o seu sentido exato. Vou dar aqui um exemplo muito claro para poder dar esse assunto de percepção. Por exemplo, posso escrever aqui, porque os poetas eles gostam muito de escrever como fosse enigma.
ok? Posso dizer assim, o copo que era meu agora já é seu, porque ele voou, ok? O copo que era meu agora já é seu, porque ele voou. Então, nós sabemos que o copo não voa. Então, deve colocar entre aspas esse tipo de situação. Ou mesmo colocar toda a frase entre aspas. Mas é mais bom quando você coloca voou. Tens que colocar a palavra copo também, se estiver muito próximo. Por exemplo, assim, copo, vou desta maneira. Então você coloca entre aspas tudo. Deve colocar a frase que não está a representar o sentido exato que as pessoas já habituaram, porque conhecem copo como fosse aquele de colocar água e beber. Então aqui o poeta ele pode usar o copo representando outra coisa. Então é exatamente nesse sentido. Já temos aí os sinais de pontuações mais utilizados, mais frequentes, antes tivessem em mente. E chegando aqui, nós resolvemos o pedido do Tobias. Se tu tiveres um pedido, faça questão de comentar no vídeo e diga-nos o que você achou acerca da aula de sinais de pontuações. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado